Olá, meus alunos do Colégio Estadual Dom Bosco e também aos meus inscritos no canal Português Explicado, professor Dantas, professor José Sidney. Mais um vídeo para todos, mas especialmente para os meus alunos do Colégio Dom Bosco, os nonos anos, nono ano A e o nono ano B. Nós estaremos dando continuidade à matéria sobre períodos compostos, a classificação deles. Nós vimos as orações coordenadas, períodos compostos por coordenação, vimos também períodos compostos por subordinação e também as orações adverbiais, subordinadas adverbiais, as orações subordinadas adjetivas, as explicativas, restritivas. Até certo ponto os alunos puderam assimilar de forma favorável, né, ao que nós passamos, puderam aprender, puderam assimilar. Isso deixa o professor contente, né, quando o aluno pode assimilar ou consegue assimilar a matéria que é passada, a matéria que é explicada. E fizeram os trabalhos, fizeram avaliações e, graças a Deus, foram bem. Responderam satisfatoriamente ao que nós queríamos, né? O aprendizado. Enfim, o professor sempre objetiva o aprendizado do aluno. Isso é muito importante, que o aluno possa aprender o que o professor passa. As orações subordinadas ou as orações coordenadas são importantes, porque o nosso texto é formado por frases, as frases formam orações, estão inseridas dentro de um certo período, né? Período composto por coordenação e também por subordinação. É importante que tenhamos domínio desta construção para que o nosso texto cada vez mais seja satisfatório, o leitor possa compreender, possa entender e venhamos a escrever com coesão, né, com coerência e assim por diante. É um bom texto, bem escrito, é um conjunto ali, quando nós o lemos, nós vemos ali um conjunto de aprendizado da nossa língua portuguesa. Então, logo em seguida, eu vou passar a explicação das orações subordinadas substantivas e vamos ver por que elas são chamadas de substantivas. A exemplo, quando estudamos as orações coordenadas, dizemos por que são chamadas de coordenadas, porque são orações independentes, uma não depende da outra para ter o sentido completo. As orações subordinadas, porque uma se subordina à outra, uma depende da outra para que haja o sentido completo, para que a informação seja completa, eu possa apresentá-la sem aquela forma truncada que muitas vezes ocorre em muitos textos. Então, é muito importante isso aí. E eu espero que os alunos do nono A e o nono B, né, os alunos possam compreender, prestar atenção, aprender, assimilar o máximo possível. Então, nós vamos, de imediato, nós vamos para a explicação dessas orações subordinadas substantivas. Então, dando sequência à nossa matéria, conforme falamos, vamos ver as orações subordinadas substantivas. Elas são chamadas de substantivas porque exercerão a função sintática que normalmente um substantivo exerce. Como, por exemplo, aqui na oração, comprei o livro. Um livro indicado, então, o aluno fala, comprei o livro, eu comprei o livro. Sujeito, o sujeito está aqui em elipse na forma verbal. Eu comprei o quê? O livro. Então, esse termo aqui, o livro, está completando o verbo comprar. Comprar o quê? Esse termo, o livro, completa a função transitiva, o significado transitivo do verbo comprar. Quem compra, compra alguma coisa. O substantivo livro está exercendo a função sintática de complemento verbal, né, no caso do verbo comprar.
completa o sentido do verbo. E é um substantivo que exerce essa função sintática. Ocorre que, em muitos casos, nós vamos ter uma oração que vai exercer a função sintática, que normalmente é o substantivo que exerce, como o exemplo aqui: comprei o livro. Então, nós vamos ter uma oração subordinada a uma outra, que é chamada de principal, que vai exercer também a função sintática, a função que o termo livro está exercendo em relação ao verbo. Vejamos aqui a seguinte oração: o mestre exigia que todos estivessem presentes. O mestre exigia que todos estivessem presentes. Então, eu tenho aqui um período composto por subordinação e a oração que completa a primeira oração, o verbo da primeira oração é chamada de oração substantiva, subordinada substantiva. E quem faz a ligação entre essas duas orações é a conjunção integrante que. Geralmente aparece o que, raramente o pronome quem, mas sempre vai aparecer o pronome integrante, no caso aqui, pronome que. Então, o mestre exigia é a primeira oração, a oração principal. Agora, o mestre exigia. Exigia o quê? Como no caso, comprei o livro. Comprei o quê? O livro. Completou o verbo comprar. Agora, o mestre exigia. O verbo exigir aqui está exigindo um complemento. E esse complemento não vai ser só um substantivo, vai ser toda uma oração, que todos estivessem presentes, que é a segunda oração, que é a oração subordinada. Por isso ela é chamada de substantiva, porque está exercendo a função sintática que normalmente um substantivo exerce, no caso é uma oração. Então, por isso, nós vamos dar o nome a esta oração de oração subordinada substantiva. E as orações subordinadas substantivas vão exercer, em relação à oração principal, ao verbo da oração principal, a função sintática de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, complemento nominal e assim por diante. Então, nós vamos ter a classificação destas orações subordinadas substantivas. Então, nós vamos ver agora a classificação delas. Pois bem, então nós temos aqui classificação das orações subordinadas substantivas. E a primeira aqui é a objetiva direta. Por que ela recebe esse nome? Porque exerce a oração objetiva direta, exerce a função sintática de objeto direto. Objeto direto. Então, exerce a função sintática de objeto direto, conforme nós falamos. Então, ela vai completar a significação transitiva de um substantivo, mas no caso, como é uma oração, ela vai receber o nome, então, de oração subordinada substantiva, subordinada substantiva, objetiva direta. E como exemplo, eu posso pegar aquela oração de cima. No caso, nós temos aqui o mestre exigia que todos estivessem presentes. Olha aí, é a oração que nós temos aqui, a oração subordinada substantiva, a mesma coisa. O mestre
primeira oração, chamada de oração principal. Vai até a conjunção, pronome que, conjunção integrante. Então começa a outra oração, que é a subordinada. Ele está completando o sentido do verbo dessa primeira oração aqui, ó. Eu tenho outro verbo. Então, estivessem é o verbo da segunda oração. Então, são duas orações, período composto por subordinação. As orações são chamadas de substantivas. Então, eu tenho aqui, o mestre exigia que todos estivessem presentes. Então, o mestre exigia. Não tem sentido aqui essa primeira oração. Exigia o quê? Era isso que ele exigia, que todos estivessem presentes. Então, está completando a significação transitiva do verbo, no caso aqui, o verbo exigia, que está no pretérito imperfeito, que todos estivessem presentes. Então, esta oração, ela é chamada de objetiva direta, porque está exercendo a função sintática de objeto direto. Exigia o quê? Comprou o quê? Comprou o livro. Exigia o quê? Agora aqui é uma oração, que todos estivessem presentes. E esta outra oração aqui é complemento do verbo exigir. É um complemento verbal. E por sentido, esse complemento verbal, que não está acompanhado de preposição, é chamado de objeto direto. E como é uma oração, então o nome dessa oração vai ser oração subordinada substantiva objetiva direta, porque completa a função sintática do verbo aqui, o verbo exigia. Então, oração subordinada substantiva objetiva direta. Nós temos aqui uma outra oração. Vejamos, Mariana esperou que o marido voltasse. Então, o verbo esperar, da primeira oração, voltasse da segunda oração. A primeira oração é essa aqui, Mariana esperou, vai até o pronome integrante aqui, olha aqui, ó, pronome integrante, ligando as duas orações. Mariana esperou. O sujeito dessa primeira oração é Mariana. Esperou. Agora, a primeira oração não tem sentido, ela precisa da outra para ter sentido completo. Então, a outra vai completar a primeira oração, o sentido da primeira oração. E por isso ela vai ser uma oração subordinada, vai se subordinar a esta, uma se subordinando à outra. No caso, a principal espera o complemento. E eu estou dando o complemento do verbo esperar, só que esse complemento é uma oração. E quando eu pergunto ao verbo esperou o quê? Sem a preposição, o que não tem preposição. Esperou o quê? Que o marido voltasse. Então, esse termo aqui, que é uma oração, que o marido voltasse, esses termos aqui, que são uma oração, vai completar, está completando o sentido do verbo esperar. Esperou o quê? Que o marido voltasse. Então, eu tenho aqui o objeto direto. Só que o objeto direto é uma oração. Então, qual é o nome dessa oração que nós damos a ela? Objetiva direta, sabendo que é uma subordinada, se subordina à primeira, à principal, e é substantiva, porque exerce a função de um substantivo, de objeto direto, então o nome dela será oração subordinada substantiva objetiva direta. Objetiva direta. Então, aqui nós temos a primeira oração substantiva, oração integrante, subordinada substantiva, que é a objetiva direta. Muito bem, agora nós temos a oração subordinada substantiva objetiva indireta. A exemplo da direta, ela é chamada de indireta, objetiva indireta, porque vai exercer, exerce a função sintática de objeto indireto. Ponto. A razão dela ser chamada objetiva indireta porque vai exercer a função sintática do objeto indireto. Então, aí agora
as orações subordinadas objetivas indiretas. Vejamos aqui. Lembre-se de que a vida é breve. Vamos ter uma oração aqui como exemplo? Então, exemplo. Coloque aí no seu caderno, exemplo. Exemplo tem aqui o ponto, abreviando exemplo, e 2 pontos, porque eu vou citar. Então, exemplo, a oração. Lembre-se, ninguém deve se esquecer disso, lembre-se de que a vida é breve. 2 orações. Primeiro verbo. Então, aqui, lembre-se. Lembre-se. Está aqui a primeira oração, verbo. O verbo, não importa se existe só o verbo. Se existindo só o verbo, já é uma oração. Então, a oração principal, lembre-se. Agora, do que eu tenho que me lembrar? Então, no caso aqui, de que a vida é breve. Lembre-se do quê? De que a vida é breve. Essa expressão toda aqui, que é uma oração, uma outra oração, é a oração subordinada, substantiva, objetiva indireta. Por quê? Agora, esta outra oração, que exerce a função sintática de complemento do verbo, lembrar-se, e porque está acompanhada da preposição, veja aqui o de é a preposição, de que, olha aqui o pronome integrante, e o de que está acompanhando aqui, porque o verbo agora está exigindo esta preposição. E quando o verbo exige um complemento acompanhado de preposição, nós temos o objeto indireto. Este complemento é uma oração. E esta oração está precedida da preposição, porque o verbo exige. Então, a oração será chamada de objetiva indireta, porque o complemento dela tem preposição. A direta, o complemento dela não tem preposição. Então, esta oração é chamada de objetiva indireta. Assim a gente abrevia, para ficar mais fácil. Objetiva indireta. Lembre-se de que a vida é breve. Então, a classificação dela é objetiva indireta porque exerce a função sintática do objeto indireto, que é o complemento do verbo acompanhado, no caso aqui, de uma preposição, que é a preposição de. Então, mais uma oração. Oração objetiva Vejamos aqui mais uma oração. Necessito de que me ajudem. Necessito, o verbo, primeiro verbo, quem necessita eu, sujeito em elipse, né? Está oculto aqui na forma verbal. Quem necessita de alguma coisa. Então, eu tenho aqui o complemento do verbo, que toda essa expressão aqui é uma oração, complemento do verbo, de que me ajudem, está completando aqui esta oração, a primeira oração aqui chamada de principal. Necessito de quê? É assim que nós devemos perguntar, porque o verbo necessitar exige a preposição de. De que eu necessito? De que me ajudem. Olha aí. Então eu tenho aqui a outra oração que complementa o verbo e está acompanhada da preposição de. Qual é o nome dessa oração? Qual função sintática ela está exercendo em relação ao verbo da primeira oração? Função sintática de objeto indireto. Mas como é uma oração, olha o outro verbo aqui. É uma oração, então ela vai ser chamada de oração subordinada, substantiva, objetiva indireta. Então temos aqui 2 exemplos das orações subordinadas, substantivas, objetivas indiretas, cada uma delas chamada aí objetiva indireta. Muito bem, vamos para a próxima. Então, vamos lá. Subjetiva, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Por que é chamada de subjetiva? Porque vai exercer, em relação à oração principal, exerce a função sintática de sujeito do verbo da oração principal.
Então, subjetiva. O termo subjetiva é algo que se refere à própria pessoa, ao sujeito. Isto é subjetivo, oração subordinada subjetiva, substantiva subjetiva, porque exerce a função sintática de sujeito. Então, nós vamos aprender agora a achar o sujeito de um verbo, da oração principal, e esse sujeito vai ser uma outra oração. Então, nós temos que entender bem isso. Vejamos aqui a frase como exemplo. Parece que a situação melhorou. Vejamos aqui uma construção. Parece, no período composto, subordinado, orações substantivas, parece que a situação melhorou. Situação melhorou. Vamos colocar aqui embaixo, melhorou. Parece que a situação melhorou. Então, eu tenho aqui o verbo, parece, olha aqui, formando uma oração. E depois a outra oração, que a situação melhorou. Então, o período é composto, orações subordinadas, porque se eu disser parece, alguém chega na sala de aula aí e fala, gente, parece. Alguém logo vai perguntar, o que parece, Parece o quê? Parece que a situação melhorou. Então, vejam bem, nas orações, nos períodos simples, para eu achar o sujeito, eu faço uma pergunta ao verbo. Por exemplo, vamos ver aqui um período simples. Os alunos estudaram a lição. Estudaram a lição. Então, aqui eu tenho uma oração só, um período simples. Os alunos estudaram a lição. Então, para achar o sujeito, eu faço a pergunta. Quem, no caso, estudou a lição? Olha a pergunta antes do verbo. Quem, no caso, quem estudou a lição? Então, perguntando ao verbo, eu vou achar o sujeito. Quem estudou a lição? Os alunos estudaram a lição. Então, achei o sujeito. Agora, vejam bem na oração aqui. Eu primeiro preciso encontrar o sujeito. Então, eu vou perguntar ao verbo, o que parece? Quando eu tenho essa estrutura aqui, então eu pergunto ao verbo, faço a pergunta, o que parece? Porque eu estou buscando o sujeito, quero encontrar o sujeito. Então, eu pergunto ao verbo, o que parece? Aí eu obtenho a resposta, que a situação melhorou. Então, essa resposta, que é uma oração, é o sujeito da primeira oração, que é só o verbo parecer. O que parece? Que a situação melhorou. Então, eu encontrei o sujeito, porque eu pergunto antes do verbo, o que parece? A resposta é que a situação melhorou. Então, esse termo, a situação, que é uma oração, a situação melhorou, é sujeito desse verbo parecer. E porque é sujeito e é uma oração, então será uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Por quê? Está exercendo a função sintática de sujeito do verbo, no caso aqui o verbo parecer. Parece que a situação melhorou. Então eu tenho aqui a oração subordinada, substantiva, subjetiva. Vamos lá, mais um exemplo aqui. Importa que você compreenda essa matéria. Importa que você compreenda essa matéria. O verbo importar, que é no sentido de importância, importa, que é o verbo, que você compreenda essa matéria. Então, a primeira oração, não importa que seja o verbo só, é uma oração. Importa. O que importa? O que importa? Eu vou perguntar ao verbo em primeiro lugar. O que importa? Vou encontrar uma resposta, que você compreenda essa matéria. Então, eu estou procurando o sujeito. Quando eu pergunto antes do verbo, o que? No caso aqui, importa? O que importa? Estou buscando o sujeito. E se eu encontro a resposta,
no caso é a outra oração, que você compreenda essa matéria, encontrei o sujeito. Então, esta oração aqui é sujeito desse verbo aqui, ó. Esta oração é sujeita. Que oração? Que você compreenda a matéria é sujeito do verbo importar aqui, do verbo importa. Está na terceira pessoa. Importa, o que importa? Que você compreenda essa matéria. Então, o que eu encontrei? Encontrei o sujeito. É uma oração? Então, ela vai ser chamada de oração subordinada, substantiva, subjetiva. Subjetiva por quê? Porque funciona como sujeito do verbo importar aqui, ó. Importa que você compreenda essa matéria. Importa que você compreenda bem essa matéria, é o que eu quero, é o que eu desejo. E os meus alunos, vocês são inteligentes, então vão compreender bem, vão escrever bem, vão construir bem o nosso texto, conforme já fizemos em sala de aula um texto para lançar lá no Redação Paraná. Logo nós faremos isso, montamos uma redação bem estruturada, com introdução, com o desenvolvimento dos parágrafos e também com uma conclusão. Então, aprendendo as orações, nós vamos construir muito bem os nossos textos daqui para frente. Então, vamos terminar esse vídeo aqui, logo em seguida teremos outro e aí sim nós vamos completar o estudo, o aprendizado das orações subordinadas substantivas. Vimos até agora 3 orações. A objetiva direta, em primeiro lugar, depois a objetiva indireta e agora vimos a oração subordinada substantiva subjetiva. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe a todos, meus alunos e também os alunos aí do meu canal, os inscritos no canal Professor Dantas. Se gostou, dê o seu like, se inscreva no canal, convide outros para participarem. Estou quase chegando a 500 inscritos. Aí me ajude aí, ó, para que o YouTube possa então lançar para as demais pessoas do YouTube mesmo, né? E possam divulgar aí o nosso canal. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.